Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Bom dia para você que já começa um novo mês comigo. Hoje é quinta-feira, 1º de julho de 2021 e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações e dicas importantes você encontra só aqui no Café com Espiritismo. E a gente já vai trazendo para você as nossas efemérides, o dia na história, os fatos importantes e as personalidades. Dia na história. O dia 1º de julho é a data de nascimento do poeta repentista pernambucano Rogaciano Leite. É nessa ocasião que morre o compositor e pianista francês Éric Alfred Leslie Satie. No dia 1º de julho nasce o violonista e compositor fluminense Guilherme Bauer, que participou da Orquestra Sinfônica Nacional da Rádio MEC. No dia 1º de julho morre o cantor português Alberto Fortuna Vieira de Azevedo, o Albertinho Fortuna, que estreou ainda menino na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Dia 1º de julho é a data de nascimento da atriz e cantora de fado portuguesa Amália Rodrigues. O dia 1º de julho é a estreia do programa Sem Censura na TVE Brasil, atual TV Brasil. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Durma bem. Dormir bem é uma dica bastante valiosa. Repousar seu corpo por 6 a 8 horas de sono diárias livrará você de muitos males, inclusive doenças, e ainda te deixa com as energias carregadas para viver o dia seguinte. Cuide também da sua saúde mental. É bastante saudável se livrar de problemas desnecessários. Comece focando no que é importante fazer e pensar para se manter em perfeito equilíbrio mental e emocional. Verifique quais são os problemas que devem ser resolvidos por você e aqueles que devem ser resolvidos pelos outros. Medite sempre se não há uma atração desnecessária de responsabilidade ou desleixo com as mesmas. Livre sua mente dos pensamentos ruins e pessimistas. Seja generoso e não sinta vergonha de experimentar a paz interior que esse hábito provoca. O bem-estar provoca o aumento de hormônios da satisfação, deixando você cada dia mais feliz e realizado, potencializando sua capacidade de fazer mais e melhor. Crie o hábito de leitura. Livros são poderosas fontes de transformação para o nosso interior e justamente por isso necessitamos manter contato com obras literárias que estimulem os bons sentimentos e nos despertem para dignificantes realizações. Além do que é possível absorver de conteúdo, o tipo de leitura que realizamos nos coloca em relação com as companhias que atraímos. Escolher um bom livro com assuntos elevados nos possibilita agir como um catalisador do bem. Os assuntos relevantes produzem bons pensamentos, que produzem bons sentimentos, que nos proporcionam a companhia dos bons espíritos. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. O Ministério da Saúde distribuiu até agora cerca de 130 milhões de doses de 4 tipos de vacina contra a Covid-19 para todo o país. Quase metade é do imunizante desenvolvido pela Universidade Inglesa de Oxford,
com a farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca e fabricado no Brasil pela Fiocruz. Inicialmente, o intervalo entre as duas doses dessa vacina era de 4 semanas. Logo depois, aumentou para 3 meses. Agora, os pesquisadores de Oxford indicam que pode ser mais vantajoso tomar a segunda dose 11 meses depois da primeira. Os dados preliminares mostram que esse intervalo maior pode aumentar a resposta imunológica até 18 vezes. O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, comentou sobre a possibilidade de ampliar o intervalo entre as doses. Intervalos muito largos, com 1 ano, 10 meses, são estudos geralmente feitos com pessoas que não compareceram para a segunda dose e acabam avaliando a sua eficácia em mundo real de indivíduos não adequadamente vacinados, o que aconteceram com ele. Outros estudos feitos com a da Universidade de Oxford tentam estabelecer se há alguma vantagem em outros esquemas com intervalos diferentes. Tudo isso ainda é no campo do estudo e, obviamente, nós devemos hoje obedecer às recomendações, por enquanto, das autoridades sanitárias para o melhor esquema definido. Ou seja, apesar das pesquisas, ainda é preciso e muito importante tomar a segunda dose da vacina na data indicada no cartão de vacinação. Outros estudos também são conduzidos, por exemplo, para avaliar a possibilidade de concluir o esquema vacinal com uma dose, no caso da Janssen, ou com 2 doses nas demais vacinas, e depois tomar mais uma dose como reforço. Essa dose poderia ser da mesma vacina ou de outro imunizante. Os pesquisadores também testam o que chamam de intercâmbio de vacinas para aproveitar as diferentes respostas imunológicas provocadas por cada imunizante. Em Oxford, o teste é com a primeira dose da AstraZeneca e a segunda da Pfizer. Renato Kifuri destacou 3 motivos para pesquisas desse tipo, entre eles a vacinação em países mais pobres que receberão doações de diferentes tipos de vacina. Para muitos países, a interrupção de um fornecimento de um produtor ou outro faz com que muitas vezes sejam necessários o intercâmbio de vacinas, o conhecimento da segurança e eficácia se torna uma necessidade. Outro dado nesse tipo de vacinação com 2 produtos diferentes pode estimular o nosso sistema imune por vias diferentes e, consequentemente, o resultado final de proteção ser melhor. E uma terceira indicação desses esquemas mistos se dá em indivíduos que às vezes recebem uma primeira dose e no momento da segunda dose há alguma contraindicação. Nesse sentido, terminar o esquema com outro produto pode ser uma solução. É o caso da cidade do Rio de Janeiro. A partir de agora, as gestantes cariocas que receberam a primeira dose da AstraZeneca vão receber a segunda da Pfizer. No dia 12 de maio, o Ministério da Saúde decidiu que as grávidas não devem ser vacinadas com a AstraZeneca devido ao risco de reações adversas. Vale destacar que as pesquisas conduzidas pela Universidade de Oxford estão em fase inicial. São estudos de segurança e resposta imunológica e ainda não têm dados sobre eficácia. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. 489 mil pessoas perderam seus empregos no país entre fevereiro e abril deste ano. Com isso, a taxa de desocupação chegou a 14,7% no trimestre, ou 14 milhões e 800 mil desempregados. O percentual ficou acima do registrado no trimestre encerrado em janeiro, de 14,2%. Os dados são do IBGE. Essa taxa e o contingente de desocupados de fevereiro a abril mantém o recorde registrado no trimestre encerrado em março, o maior da série desde 2012. A população ocupada, de 85 milhões e 900 mil pessoas, ficou estável em relação ao trimestre anterior. A pesquisa mostra que o nível de ocupação nos postos de trabalho de 48,5% continua abaixo de 50% desde o trimestre encerrado em maio do ano passado, o que indica que menos da metade da população em idade para trabalhar está desempregada no Brasil.
Outro destaque foi a alta no total de pessoas subocupadas. De fevereiro a abril, foram mais 872 mil pessoas, chegando a 33 milhões e 300 mil, o maior número desde outubro do ano passado. O mercado da informalidade se manteve estável em relação ao trimestre anterior, com 34 milhões e 600 mil pessoas trabalhando sem carteira assinada. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. A estiagem prevista para o segundo semestre deve ser a mais severa em quase um século. O baixo volume dos rios prejudica a geração de energia nas usinas hidrelétricas e dificulta o transporte hidroviário, usado para escoar grande parte da produção do agronegócio. Entre as medidas emergenciais adotadas pelo Ministério de Minas e Energia estão o lançamento de campanhas para incentivar a economia e evitar o desperdício de água e luz. O secretário de Energia Elétrica do Ministério, Cristiano Vieira, citou as medidas preventivas que o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico adota desde outubro do ano passado. O acionamento de geração termoelétrica de forma antecipada, a importação adicional de energia elétrica da Argentina e do Uruguai, as flexibilizações das vazões em níveis mínimos em usinas estratégicas para preservar o estoque de água nos principais reservatórios do sistema, assim como um conjunto de ações para o aumento das disponibilidades energéticas, a garantia de combustível para a geração das usinas termoelétricas e a otimização da operação do sistema. Essas medidas vão pesar na conta de luz. O secretário Cristiano Vieira estima que o custo adicional até o fim deste ano seja de 9 bilhões de reais, o que equivale a 4,6% de toda a receita do setor elétrico. Esses custos serão repartidos entre os diferentes consumidores do Sistema Interligado Nacional. Parte dos custos serão recuperados por meio do sistema de bandeiras tarifárias e parte será paga via encargos de serviço do sistema. Nessa terça-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica reajustou em 52% o valor da bandeira vermelha 2 na conta de luz. Subiu de R$ 6,24 para R$ 9,49. O ex-integrante do Conselho Nacional de Política Energética e professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília, Ivan Camargo, avaliou que o encarecimento da energia é uma forma eficiente de reduzir o consumo imediatamente. Vai encarecer, tem que encarecer, e eu acho essa providência da tarifa vermelha um sinal muito positivo para o consumidor. Está na hora de consumir menos energia, porque a energia está cara. Mas Ivan Camargo alerta que é importante pensar também em medidas de longo prazo para evitar que essa situação volte a ocorrer. Nosso reservatório, desde 2013, ele vem caindo, sem o consumo de energia aumentar. E não aproveitamos esse período de vacas magras para recuperar o armazenamento dos nossos reservatórios. Então, o que a gente podia ter feito e que eu acho que a gente deve fazer é, nos próximos anos, continuar usando energia térmica para que os reservatórios voltem a 80%, 90%, como voltaram depois do racionamento de 2001. Ainda de acordo com o especialista, a retomada da atividade econômica criou a expectativa de aumento no consumo de energia neste segundo semestre, após 6 anos de estabilidade. O Ministério de Minas e Energia articula com outras entidades públicas e privadas o lançamento de um programa para alterar o horário de picos de consumo na indústria. A ideia é que a adesão seja voluntária e, antes de entrar em vigor, a proposta passe por uma consulta pública. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Para todo aquele que pesquisa, lá no Evangelho segundo o Espiritismo você encontra resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Nessa semana nós trazemos para você esse resumo. De duas uma, ou a morte é a destruição absoluta, ou é a passagem de uma alma para outro lugar. Se tudo deve se extinguir, a morte é como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte é apenas uma mudança, passagem para um lugar em que os mortos devem se reunir, que felicidade há de ali reencontrar os nossos conhecidos. Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada e dentre eles distinguir como aqui os que são hábitos dos que creem sê-lo e não o são.
mas já é tempo de partirmos, eu para morrer e vós para viver. Sócrates a seus julgadores. Segundo Sócrates, os homens que viveram na Terra se encontram depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra continuando suas relações de tal maneira que a morte não é uma interrupção nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Sócrates e Platão, se tivessem conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde e os que o Espiritismo hoje nos dá, não teriam falado de outra maneira. Nisso, nada há que nos deva surpreender se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados devem tê-las conhecido antes de vir para a Terra, para onde as trouxeram. Se considerarmos ainda que Sócrates, Platão e os grandes filósofos do seu tempo podiam estar mais tarde entre aqueles que secundaram o Cristo na sua divina missão, sendo escolhidos precisamente porque estavam mais aptos do que outros a compreender os seus sublimes ensinos, e que eles podem, por fim, participar hoje da grande pleiade de espíritos encarregados de vir a ensinar aos homens as mesmas verdades. Não se deve nunca retribuir a injustiça com a injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esse princípio, e as que não concordam com ele só podem se desprezar umas às outras. Não é este o princípio da caridade, que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e a perdoar aos inimigos? É pelos frutos que se conhece a árvore. É necessário qualificar cada ação segundo o que ela produz, chamá-la má quando a sua consequência é má, e boa quando produz o bem. Esta máxima, é pelos frutos que se reconhece a árvore, encontra-se textualmente repetida muitas vezes no Evangelho. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem ele, nem ao que possui, mas a uma coisa que ainda é mais estranha do que aquilo que ele possui. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos à divindade do que uma alma virtuosa que se esforça por se assemelhar a ela. Seria grave que os deuses se interessassem mais pelas nossas oferendas do que pelas nossas almas. Dessa maneira, os maiores culpados poderiam conquistar os seus favores. Mas não, pois só são verdadeiramente sábios e justos os que, por suas palavras e seus atos, resgatam o que devem aos deuses e aos homens. Chamo de homem vicioso ao amante vulgar que ama mais o corpo que a alma. O amor está por toda a natureza e nos incita a exercer a nossa inteligência. Encontramo-lo até mesmo no movimento dos astros. É o amor que adorna a natureza com suas ricas alfombras. Ele se enfeita e fixa sua morada onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que traz paz aos homens, a calmaria ao mar, o silêncio aos ventos e o sossego à dor. O amor que deve unir os homens por um sentimento de fraternidade é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Sócrates afirmou que o amor não é um deus nem um mortal, mas um grande demônio, ou seja, um grande espírito que preside ao amor universal. E esta afirmação lhe foi, sobretudo, imputada como crime. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Oh, pudesseis compreender tudo o que se encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo e que se desvista com alegria para vestir a um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes. Quais as festas mundanas que se podem comparar a estas festas jubilosas, quando, representantes da divindade, levais a alegria a essas pobres famílias,
que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes esses rostos macilentos brilharem subitamente na esperança, porque desprovidos de pão, esses infelizes e seus filhos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras, que como finos punhais penetravam o coração materno. Tenho fome. Oh, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde, momentos antes, só havia desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo que são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes, és tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ao praticar-se, eles estarão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro, e durante o seu exílio na terra, serás para eles a consolação, o antegozo das alegrias que mais tarde desfrutarão, quando todos, reunidos, se abraçarem no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que gozei na terra. Possam os meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Oh, quando estiveres a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo e vereis quantas misérias a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos sem uma só mão amiga para o socorrer e fechar-lhe os olhos na hora da morte. Quanto bem a fazer! Oh, não reclamai, antes agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos os que, deserdados dos bens deste mundo, definham no sofrimento e na solidão. Colhereis nesse mundo as alegrias bem suaves e mais tarde, somente Deus o sabe. O Evangelho segundo o Espiritismo traz um belo texto que exige de nós esta reflexão. Ditado por Adolfo, que foi na terra bispo de Alger, em Bordeaux, na França. Ele se comunica no ano de 1861. Esse texto está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O seu título e o seu assunto é a beneficência. Antes de tudo, importa a nós definir o que seja beneficência. Segundo os dicionários, é um ato de filantropia e consiste em fazer o bem, ou melhor, de beneficiar o próximo. De acordo com o espírito comunicante, a prática desses atos proporciona felicidade e alegria durante a vida na Terra. Isto porque quem aproveita a oportunidade de fazer o bem não é atingido pelo remorso de ter perdido a oportunidade, nem a culpa que anda ao lado daqueles que são os indiferentes. Quem não possui a chaga da indiferença, olha o outro como igual. O ato de compartilhar torna o indivíduo próprio representante da divindade. É preciso ter em mente que a alegria proporcionada pela beneficência é aquela do tipo que se rejubila, simplesmente na alegria alheia, sem que o ato se torne penoso ou mero ato de dever autoimputado sem sentimento de amor ao próximo. A caridade praticada desinteressadamente é porta de entrada para a felicidade no mundo dos espíritos. Isto é, uma espécie de antecipação daquela entrada. Deus criou os seres humanos
para que vivam em sociedade. Felizes os que compreendem desde já esse mistério. Aqueles que compreendem verdadeiramente que é possível ser rico sabendo viver com pouco, ou melhor, com o necessário. Ao olhar ao redor é possível ver que junto aos sofrimentos que estamos experimentando, existem muitas aflições de irmãos e irmãs, as quais é possível remediar. A beneficência pode ser executada com pequenos atos de compartilhamentos, aliviando misérias, amparando os caídos, oferecendo simpatia, dinheiro e amor. Nossa estadia na Terra pode ser muito mais suave, bem mais alegre, sem sofrimento e certamente sem solidão. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço, até o próximo Café com Espiritismo. Tchau! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.